Você que tem acompanhado meus mais de 80 vídeos já sabe que a gente está tratando agora de uma série sobre produção e a gente agora está com uma série sobre a organização. Então, dentro de um contexto, surge a organização, que recebe materiais adequados, produz e leva para uma expedição onde o material fica armazenado, aguardando um cliente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o cliente, sobre vendas, sobre como funciona o processo de venda. Eu sei que você tem experiência, eu sei que você conhece o assunto, mas sempre é bom trocar as ideias, sempre pode surgir algo de novo. Se você quiser discutir algum assunto, é só falar que a gente aborda. Vai nos comentários e a gente conversa. Eu sou Jorge Valim e este é mais um vídeo para te ajudar no dia a dia. Você sabe a diferença entre um vendedor e um anotador de pedido? Vendedor é aquele que te apresenta o produto a partir da identificação de uma necessidade. Por exemplo, você chega numa loja de automóveis e vai comprar um produto. O anotador de pedido pega, anota teu pedido, manda para o caixa, vai lá, não, pode receber ele do lado, tudo tal e pronto. O vendedor, ele vai pensar o seguinte: quando você for trocar esse produto, você vai ter que trocar também as borrachas tais, tais e tais. Esse aí é para o carro tal. Então, já que você vai trocar esta peça, é bom aproveitar e trocar também essas outras que são baratas. Aí ele vai te vender calços, vai te vender outras peças também, que já que você vai mexer no motor ou vai mexer na suspensão, então troca logo tudo. O vendedor, ele observa, vê a necessidade e te vende. Não estou falando do cara da mutreta que ele vai querer te vender, te empurrar qualquer coisa a qualquer custo. Não, eu estou falando do vendedor. O cara que é profissional e vai te passar o que você precisa. Aí você tem o vendedor. O anotador de pedido é o cara que fica no balcão lá, te olha com uma vontade, anota tudo e passa para frente de qualquer jeito. A nossa ideia em sistemas de gestão é ter vendedores. Pessoas que possam contribuir com a organização na parte de venda. Pessoas honestas, pessoas que ofereçam o que o cliente realmente necessita. Aliás, o que é o cliente? Cliente é quem compra. Existe uma série de fatores que se fala em marketing, funil de vendas e uma série de características para você definir quem é um cliente. Mas eu uso uma simples. Cliente é quem compra. Você pode fazer a divulgação, a pessoa vai acabar comprando. Eu trabalhei numa fábrica que o pessoal chegava e dizia assim: eu estava precisando de uma ajuda, nós temos que fazer um teste assim, assim, assim. A gente fazia testes, né? Aí a gente ajudava. E a pessoa zarpava fora. Mas estava começando o trabalho lá, teve um, dois, fez isso. No terceiro, eu preciso de uma ajuda, assim. Tudo bem, eu vou fazer uma proposta para você, para a gente fazer um projeto para você, para o teu teste. Nunca mais apareceu gente. Então, quer dizer, você tem que diferenciar quem efetivamente é o cliente de quem não é o cliente. Quem é o cliente, você oferece tudo, o que for possível, né? Enquanto o que não é cliente, você tem que ficar atento para ver se ele não está só te explorando, pegando teu conhecimento ou pegando teus recursos. Então, assim como tem um mau vendedor, existe um mau cliente. E o que é extremamente importante nessa relação cliente-fornecedor? Documentar tudo, especificar tudo, não pressupor nada. Então, você, se precisar alguma coisa, tiver algum problema, você tem que identificar e tem que falar. O cliente tem que ser informado de qualquer outro item a mais. Porque você não pode chegar e vender um item, mas depois você diz assim: não, mas isso aí eu precisar de um suporte de tal tipo, precisa de um acondicionamento de tal tipo, precisa de um complemento X. Você tinha que ter falado antes. Então, você não pode tratar o cliente como sendo a última venda para ele. Eu tive um amigo que ele era um ótimo comerciante. Um dos negócios dele era uma loja onde ele tinha uma borracharia com óleo, com peças mecânicas, uma série de serviços para carro. E ele tinha um sócio que ele desfez sociedade, porque ele dizia o seguinte: a gente fica no subúrbio. O meu sócio, ele quer que quando a pessoa chegue aqui, a gente dê uma facada no cara e cobre caríssimo. Eu já não penso assim. Eu penso que a gente deve vender num preço justo, se possível até mais barato, dependendo do caso. Mais barato possível, com a margem de lucro pequena. Porque eu não quero que ele venha aqui comprar uma peça, trocar um óleo, fazer qualquer coisa, num domingo de tarde, quando não tem ninguém aberto, tudo, que ele está desesperado. Eu quero que ele venha aqui todos os dias, que seja um ponto de referência para ele. Então, a questão de você tratar a venda
como sendo uma das vendas que você vai fazer, porque também tem o seguinte, às vezes aquele produto é uma vez que a pessoa vai comprar, mas ela conhece outras pessoas que vão comprar, vão pedir referências a ela. Ou, eventualmente, ela vai, daqui a muitos anos, ela vai lembrar, poxa, eu vou em tal lugar que me atenderam muito bem. Então, você tem que cultivar a relação com o cliente, sempre distinguindo quem é cliente de quem não é cliente. Eventualmente, você pode aceitar uma pessoa que não é cliente? Pode, dependendo do caso. Se não for prejudicar, pode. Então, quando você faz a venda, é extremamente importante que você tenha tudo documentado. Aliás, como é que funciona essa questão da venda? A questão da venda é por etapas, por passos. Nós tivemos até uma discussão aí na mídia sobre o... não respondeu, não falou, recebeu o pedido, recebeu a proposta e não respondeu. A questão é a seguinte, eu me interesso por um produto. Alguém quer me ofertar o produto, então vai fazer uma proposta para me fornecer. Eu vou aceitar? Talvez, se for exatamente o que eu quero, nas mesmas condições que eu quero, tudo da mesma forma, ok, eu vou aceitar. Mas se não for, se for completamente fora, eu vou, tchau, não quero. Mas existe um meio termo. Pode ser que seja alguma coisa adaptável, onde eu possa procurar. Não, podemos ajustar isso? E se eu fizer dessa forma? Então é a chamada negociação. Eu fiz um pedido, o fornecedor me fez uma proposta e nós negociamos. Enquanto nós estamos negociando, ele vai fazer um monte de propostas. Para o governo, provavelmente, ele vai fazer documental, fechar, tudo. Agora, entre empresas, você pode ser até por telefone. Ô, cara, isso aí não está um preço bom, não. Ajusta aí. Pô, melhor isso aí. O que você pode fazer por mim? E se eu fui comprar isso aqui? Então, você negocia. Depois que a negociação está fechada, você ou não vai querer mesmo, ou vai querer. Se você quiser, as partes fazem um contrato, que normalmente é uma nota fiscal. Mas pode ser um acordo de fornecimento, um acordo de longo prazo, tudo aí é mais complicado. Então você tem o pedido, que é feito pelo comprador, a proposta, que é feita pelo fornecedor, e o contrato, que é feito pelos dois. Por que é importante o contrato? Porque não é possível, depois do contrato, reclamar. Então, você tem que, no contrato, colocar todos os fatores que você considera importantes. Não pode ter fator do lado de fora. Você prometeu que ia entregar isso depois. Você prometeu que ia fazer mais isso. Não, isso não existe. Está no contrato? Tá. Não está no contrato, não está. Então, questões de garantia, fornecimento, local de fornecimento, prazos, tudo isso tem que estar no contrato. Produzir um bom produto é uma etapa importante, mas não é a única. Você tem que ter alguém que venda. Quando eu fazia engenharia, tinha professor que dizia, fazer produto qualquer engenheiro faz. Agora, vender é que é difícil. Ao longo do tempo a gente vai vendo isso, né? As pessoas procurando preço mais baixo, procurando condições paralelas, né? O pessoal compra no mercado paralelo, compra contrabando, compra pirata, compra tudo quanto é jeito para não pagar o preço justo. Não valoriza. Depois reclama porque ganha pouco, porque não tem mercado, o mercado não funciona. Então, se você movimenta o mercado comprando pirata, roubado ou gato, então não reclame quando você for furtado. Bom, vamos voltar aqui ao nosso assunto principal, deixar de política para lá. Lembrando, nós temos a produção, que vem com compras, produção, teste, armazenamento. Então eu tenho produto dentro de casa. Eu tenho o setor que vende. O setor que vende vai apresentar o produto no formato, na quantidade, tudo, nos prazos, tudo conforme o comprador quer. Todos os detalhes podem passar pela sua cabeça, é óbvio. Será que é óbvio mesmo? Então por que a gente tem tanta reclamação? Por que existe um Código de Defesa do Consumidor? Por que existe um PROCON? Atenção aos detalhes. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a questão de entrega, que também vai estar um pouco ligada à compra. Lembrando, eu sou Jorge Valim e você pode me acompanhar nas mídias sociais, se inscrever no meu canal no YouTube, no meu site, e sempre você pode sugerir e perguntar o que você quiser para a gente poder conversar. Pode ser um assunto de um próximo vídeo. Até a próxima.